Jesus. Marcos capítulo 6, versículo 45. Irmão, não fique preocupado se o barco já foi embora. Que é isso, pastor? Calma. Marcos capítulo 6, versículo 45. Ah, pastor, o barco foi embora, e agora? Calma. Olha a palavra que Deus tem aqui para nós. Marcos capítulo 6, verso 45. Quem já achou, diga glória a Deus. Olha só, povo de Deus. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E, sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele, Jesus, sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram o que, igreja? Grandes gritos. Dá uma paradinha aqui, irmão. Olha que interessante. Jesus, ele estava atendendo, os discípulos estavam ali com ele também na praia, e de repente Jesus vira para os discípulos e fala o seguinte: olha, pega o barco e vai para Betsaida. Irmão, de coração, eu acredito que nenhum discípulo quis questionar Jesus pela ordem de Jesus, mas fica aquela pergunta: tudo bem, se a gente vai com barco, só vai com o que depois? Fica a pergunta, porque, irmão, talvez não tinha outros barcos, a Bíblia não diz, mas vamos colocar aí que não tinha outros barcos, o único barco era o que estava com os discípulos. Aí fica a pergunta: mas peraí, e como é que o senhor vai atravessar o mar sem barco, se o senhor está mandando a gente ir o quê? Na frente. Irmão, aqui tem uma primeira revelação de Deus. Não se apegue no barco, se apegue no Deus Todo-Poderoso. O barco foi embora, mas o poder de Deus estava ali. E às vezes a pessoa ela perde o barco, ou o barco vai embora, e ela fica se perguntando: mas como é que eu vou alcançar aquilo? Como é que eu vou agora alcançar aquilo ali se o barco não tem mais lá? Irmão, Deus sempre provê um jeito, Deus sempre provê uma maneira. Mas a pessoa é muito apegada no material, ela é pegada nas coisas físicas. Se ela não vê ali, ela já desespera. Ah, mas cadê o dinheiro? Cadê isso aqui? Diga comigo: eu creio, Deus proverá. E Ele provê. Irmão, Ele mandou o barco para frente, os discípulos foram. E uma coisa que eu anotei aqui: nunca fique preso dependente das coisas materiais. Nunca fique, irmão, nunca fique. Você vê que Jesus falou: pode ir. Pode ir. Jesus ficou tranquilo, irmão. Terminou de atender as pessoas e depois, mais tarde, ainda foi fazer o que, irmão? Ainda foi orar, foi buscar Deus. E quantas pessoas ficam aí ansiosas, preocupadas com o barco que foi embora? E agora, como é que eu vou alcançar aquele objetivo, se essa porta fechou? Irmão, o Kleber Lucas fez uma canção assim: se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Então não fique chorando se o barco já foi embora. Confie em Deus, continue fazendo o que você está fazendo, na paz, na segurança, que Deus sempre vai prover em nome de Jesus. Diga a glória a Deus. Então, irmão, confie sempre que Deus vai prover. De que jeito? Não cabe a nós, não cabe você questionar Deus: é agora, Deus, como é que vai ser? Não, confia, irmão. Deus, Ele sabe trabalhar. A Bíblia diz que os nossos pensamentos não são o quê? Os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são muito mais altos do que o nosso. Querido, eu estou aqui para te dar uma mensagem que você está desesperado à toa. Deus já preparou tudo na sua vida, Deus já está indo adiante. Por isso que Jesus ficou tranquilo. Jesus ficou: pode ir o barco, pode ir o barco, Deus está comigo, o poder de Deus está na minha vida. Irmão, enquanto o poder de Deus está à sua disposição, para fazer você chegar onde você precisa chegar. Mas sabe por que você às vezes não chega? Porque a sua fé está mais no material, no barco, nas coisas terrenas, nas coisas passageiras, do que no poder de Deus. E aí, irmão, como é que tem essa semana? Como é que você andou? Porque o barco foi embora, o dinheiro não chegou, a resposta que você estava esperando também não veio, foi embora. E agora? Como é que eu vou alcançar? Confia no poder de Deus. Fala para esse irmão do lado: confia no poder de Deus.
Acabou. Jesus estava ali, Jesus sabia que Deus tem poder até hoje para fazer você chegar onde você precisa, mesmo sem aquele barco. Irmão, tem horas que o barco vai na frente, que é justamente para a gente depender do poder de Deus, depender da oração, colocar a nossa fé somente em Deus. Diga glória a Deus. Então não se preocupa se o barco e os discípulos forem embora. Jesus sabia, o Senhor Jesus sabia que o poder de Deus ia fazer ele chegar aonde ele precisava. Olha agora, Jesus poderia usar o barco, mas escolheu depender do poder de Deus. Irmão, sempre que nós escolhermos depender do poder de Deus, nós nunca seremos envergonhados. Diga glória a Deus. Olha agora, olha o cenário, irmão. Olha o cenário. Abraão, Deus chega para Abraão e fala: Abraão, eu quero o teu filho, o teu único filho. Irmão, você sabe que Abraão tinha quantos filhos? 2 filhos. E por que Deus chama Isaac de quê, igreja? Único filho. Porque Deus só reconhece o filho da promessa, aquele que foi gerado aonde, igreja? Na palavra. Quem está entendendo a mensagem? Pega o teu filho e vai sacrificar onde eu vou mostrar. Abraão pegou, no meio do caminho, irmão, ele subindo, ele e o Isaac. O Isaac fez uma pergunta assim, ó. A pergunta que eu também faria: Jesus, se o barco vai na frente, como é que o senhor vai alcançar lá? Irmão, pare de questionar como você vai alcançar as coisas. Quem tem promessa? Quem tem promessa? Para que você está questionando? Como que vai ser? Você acha que eu quero saber como, irmão? Eu tenho um Deus todo poderoso. De alguma maneira Deus vai fazer um jeito. Amém? Irmão, aí o Isaac perguntou, que é a pergunta que fica dentro de nós: Pai, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, mas cadê o cordeiro? Irmão, o Abraão podia dar uma resposta na carne, mas o Abraão deu uma resposta de quem confia em quem? Sempre deu uma resposta de quem confia em quem? Em Deus, no poder de Deus. Meu filho, você vai ser o sacrifício. Não. Qual foi a resposta que Deus deu para Isaac? Fala alto. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Eu posso não ter o barco, mas Deus proverá. Eu posso não ter o dinheiro, Deus proverá. Eu posso não ter a porta aberta agora, mas Deus proverá, em nome de Jesus. Irmão, enquanto você estiver com Deus, você nunca vai estar desamparado. Diga a glória a Deus. Então ali naquele momento Deus proverá. O Moisés estava ali, irmão, com a cabeça quente. Como, pastor? Faraó vindo atrás, o povo murmurando ali já na saída do exército. Não, na saída o povo já está reclamando. Ah, Moisés, trouxe a gente aqui para matar a gente aqui. E o faraó ali no cangote dele. Aí o Moisés vai orar, Deus fala assim: Moisés, por que você está orando? Diga ao povo que marche. Irmão, aonde você menos espera, o poder de Deus agiu e abriu um caminho. Irmão, o caminho não está fechado, porque quem tem Deus não tem caminho fechado, filho. Não tem caminho fechado, porque Deus é tão poderoso que Ele pode abrir um caminho aonde Ele quiser para te abençoar. Aonde você menos espera, Ele abre um caminho para você passar com toda a sua família. Diga a glória a Deus. Então é uma crença que a gente tem que ter. Quem está na presença de Deus, quem serve a Deus, não tem caminho fechado. Só tem caminho ainda que Deus não abriu. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Eu não tenho caminho fechado, eu só tenho caminhos que Deus ainda não abriu para mim. Diga a glória a Deus. Mas Ele vai abrir um caminho. Pronto, lá o povo passou. Agora eu te pergunto: o caminho que Deus abre, o inimigo consegue passar, irmão? De jeito nenhum. Porque o caminho que Deus abriu não é só para te honrar, mas é para derrotar os teus inimigos. Diga a glória a Deus. É para te honrar. Então o Senhor Jesus ficou tranquilo. Irmão, nunca fique desesperado se o barco for embora. Deus sempre provê um meio, Deus sempre provê um jeito. Só que o problema é que Ele não vai prover um jeito como você espera e eu espero. A maneira como Deus age é sobrenatural. A mente humana não consegue alcançar o agir de Deus. Por isso que Deus fala: só confia e acredita. Por isso que Deus falou para Marta, Jesus falou para Marta: Marta, não tenta entender como seu irmão de 4 dias vai ressuscitar.
Jesus falou: eu não te hei dito que se creres o que? Fala alto. Verás a glória de Deus? Não tenta entender como é que um morto de 4 dias vai ressuscitar. Só tira a pedra e acredita. E a glória de Deus vai se manifestar. Irmão, eu não quero saber de porta aberta. Eu não quero saber de negócio. Eu quero saber, irmão, que a glória de Deus vai se manifestar. É isso que eu e você precisamos. Porque quando a glória de Deus se manifesta, tudo passa a dar certo na minha vida e na tua vida. É isso que a gente tem que buscar. Em vez de você buscar uma porta aberta, busque a partir de hoje a manifestação da glória de Deus. Esse que é o segredo. Porque se Deus manifestar a glória dele no seu casamento, como é que seu casamento vai ficar? Se Deus manifestar a glória dele na tua empresa, se Deus manifestar a glória dele na tua saúde, se Deus manifestar a glória dele nos teus projetos, o que vai acontecer? Vai. Aí, qual que é o problema? Você fica buscando uma porta aberta. Seu pensamento é tão pequeno que você fica com Deus tão grande, você busca só uma porta aberta, ó. Aí não é aquela, é aquela, é aquela. Irmão, imagina um Deus tão grande olhando para a gente assim lá no céu, ó. Misericórdia, esse povo deve, certo? Deus fala assim: esse povo deve pensar pequeno demais. Em vez de ficar buscando porta aberta, uma só, muito mais que uma porta aberta, Deus quer manifestar a glória dele. Então, em vez de você pedir uma porta aberta, em vez de você pedir Deus abençoe isso aqui, fala para Deus: Senhor, manifesta a tua glória aqui. Aí sim você vai entender, agindo Deus manifestou a glória dele, o mar se abriu. Deus manifestou a glória dele na vida de Abraão, o cordeiro já estava preparado. Diga a glória a Deus. Irmão, Deus manifestou a glória dele quando Jesus partiu pães e peixes, todo mundo comeu, que saciou, e ainda sobrou 12 cestos, na outra foi 7 cestos. Irmão, o que nós precisamos é isso, é não ficar desesperado porque o barco foi embora, mas é crer, confiar que sempre Deus provê um outro jeito, Deus provê uma outra maneira. Eu estou para te falar o seguinte, irmão, não tem nada perdido, é você que está ansioso, é você que colocou tanta sua fé no barco, que agora que você não vê mais o barco, você está desesperado. Misericórdia, irmão, para que confiar num barco de madeira, quando a gente tem um Deus que tem uma glória toda, que tem um poder imenso? Para que confiar num barco de madeira, irmão, que uma tempestadezinha do nada afunda ele? Meu irmão, a nossa confiança está em Deus. Uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Diga a glória a Deus. Eu estou preocupado, irmão. Deus sempre provê um meio, Deus sempre provê isso. Olha agora, aí Jesus está lá na praia, eu fico imaginando o Senhor lá na praia. Agora ele precisava ir, ele terminou de atender, de orar, e agora ele precisava ir para Betsaida. Não tinha barco, não tinha barco, não tinha barco, porque talvez se tivesse um barco, Jesus pegava um barco e alcançava. Não tinha barco. E agora, como é que a gente vai? Porque, irmão, andar na terra é fácil, sim ou não? Pergunta para o irmão: vai tentar andar na água? Eu fico imaginando, irmão, eu não parei para estudar a distância que dá da onde Jesus estava a Betsaida, caminhando pelo mar. Irmão, deveria ser uma caminhada grande, hein? Grande, hein? Porque o barco pegando vento, ele vai mais rápido. E Jesus estava caminhando em direção a Betsaida, por cima das águas. Eu fico imaginando Jesus lá na praia, confiando no Pai. De repente o Pai dá uma direção. O Pai fala para ele: pode ir. Pode ir para onde? A primeira pergunta é: cadê o quê? Cadê o quê, irmão? Cadê o barco? Cadê o barco? Mas, não, pode ir. Não, mas Senhor, tudo bem. Aí por isso que o apóstolo Paulo fala, irmão, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque ele quer discernir tudo na mente natural. Cadê o barco? Cadê o barco? Não, simplesmente o Pai liberou o poder sobre a vida de Jesus, e Jesus começou a caminhar sobre o quê? Sobre as águas. Irmão, você está entendendo que para vencer você não precisa do barco? Você está entendendo que para vencer você só precisa do poder de quem? De Deus guiando a sua vida? Jesus, irmão, o barco era para levar as pessoas por cima da água.
O poder de Deus estava levando Jesus por cima da água. O poder de Deus, ele vai muito além do que um barco. Olha só, o poder de Deus, ele servia como um barco para Jesus andar sobre as águas. Aí está lá, Jesus andando. Daqui a pouco, quem que ele encontra dentro do barco, irmão? Todos os discípulos. Só que a Bíblia diz que ele estava no meio de um vento forte, um vento contrário. Tem outras traduções que diz que é uma tempestade que estava afundando o barco. E Jesus estava lá caminhando. A Bíblia diz, isso eu acho interessante, que Jesus estava para passar eles, caminhando. Eles de barco já eram para estar muito longe, mas Jesus, com o poder de Deus, alcançou eles. Irmão, quando você anda pelo poder de Deus, você consegue alcançar tudo na sua vida. Essa é a verdade. E Jesus estava lá, ó, caminhando nas águas, ventão, irmão, o barco lá, eles com dificuldade, ele lá, e tudo tem uma gama de pescador com dificuldade ali no barco. Irmão, a única diferença que tinha de Jesus e os discípulos era que um estava no barco, um dependia do barco, o outro dependia do quê? Do poder de Deus. A tempestade para os dois era o que, igreja? A mesma. Mas a tempestade tinha mais poder, mais influência sobre o barco ou sobre Jesus? Sobre o barco, porque o barco depende do natural. Jesus dependia só do que, irmão? Do poder de Deus. Posso te falar uma coisa que vai mudar a sua vida, que você já sabe, mas é bom Deus ficar cobrando a gente? Irmão, nós temos que aprender a depender do poder de Deus. Nós temos que aprender a depender da glória de Deus na nossa vida. Essa é a verdade. E Jesus falou, olha, eu vou mostrar para vocês. Deus estava mostrando uma tempestade, o barco ali tal, e Jesus caminhando. O vento não tinha poder sobre ele, as águas não tinham poder sobre ele, e ele ia passando os discípulos, irmão, de barco. É a mesma coisa você querer apostar uma corrida com alguém de carro. De carro, e Jesus estava ganhando. Irmão, você sabe qual que é a revelação que eu trago de Deus para todos nós? Você pode ir muito mais longe do que você está hoje, se você confiar no quê? No poder de Deus. Todo o ministério de Jesus, ele confiou no poder de quem? Exato. E por que você hoje, irmão, confia mais no barco? E diga-se de passagem, um barco que já está quase o quê? Afundando, de madeira, um barco feito por homens, um dinheiro feito por homem, alguma coisa feita por homem. Irmão, confia no poder de Deus. Eu até anotei, os discípulos estavam no barco e tinham muitas dificuldades. Jesus tinha o poder de Deus e o vento forte não atrapalhava ele, irmão. Não atrapalhava. Mas aí você vê um paralelo de uma pessoa que confiava no barco e uma pessoa que confia o que, igreja? No poder de Deus. Vai sempre mais longe. E para a gente encerrar, quando confiamos no poder de Deus, as situações que muitas vezes afligem outros, derrotam outros, não nos atingem. Você já leu o Salmo 91? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você o que, igreja? Não será atingido. Irmão, a tempestade caía na cabeça dos discípulos, mas para Jesus era indiferente. Todo mundo reclamando, e para você indiferente. Todo mundo reclamando, murmurando de crise, murmurando isso aqui e tal. Não tira a tempestade. Você pode ver, irmão, que mesmo Jesus andando sobre as águas pelo poder de Deus, a tempestade estava lá. Só que a tempestade não tinha poder sobre Jesus, não tinha poder sobre ele. A tempestade não influenciava em nada, nada. Mas quem estava no barco, irmão, estava quase afundando. Aí eu te pergunto, qual que é a mensagem que Deus está trazendo para hoje? Para de confiar no barco. Confia no poder de quem? No poder de Deus. Senhor, é no teu poder. Deus, a minha fé não está no barco. A minha fé tão pouco deve estar no homem. Maldito é o homem o que, irmão? E faz do braço da carne? Seu Deus, a minha fé está nas promessas. A minha fé está na palavra de Deus. A minha fé está no poder de Deus. Irmão, para você ter uma ideia, os gregos, eles eram apoiados muito na sabedoria. Em tudo aquilo que o grego podia explicar, ele acreditava. Aquilo que ele não conseguia explicar, ele não acreditava. Aí a cultura grega começou a influenciar o judaísmo.
Olha que interessante isso, irmão, presta atenção. Aí o que aconteceu? Começou a querer misturar a palavra de Deus com a cultura da Grécia. Vai dar certo, irmão? Não dá. Aí os gregos falavam assim: não, se isso aqui não pode explicar pela mente humana, a gente descarta. Irmão, aí começou a descartar os milagres. Aí começou a levar o povo a acreditar só na fé do quê? Daquilo que pode ver, sentir e tocar. Olha que interessante, tudo que a sua mente humana consegue entender, você vai acreditar. Agora, tudo que não entender, você descarta. E nisso, irmão, essa praga entrou e quis misturar as culturas. Então, ou seja, se fosse algo impossível, a pessoa não acreditava, porque o impossível só Deus pode fazer. Irmão, o diabo, ele quer vir para nós e quer tirar o poder de Deus da nossa vida. Não permita. Meu irmão, a mensagem hoje é essa: para de confiar no barco, não tema se o barco já foi embora, acredita no poder de Deus. O poder de Deus vai te fazer chegar em Betsaida, o poder de Deus vai te fazer chegar onde você precisa. Fica tranquilo, agindo Deus, igreja, fala alto, quem impedirá? Então essa é a mensagem de hoje: confia no poder de Deus, para de acreditar no barco, irmão. Se não tiver o barco já foi, glória a Deus. Eu tenho meu Deus, eu tenho o poder de Deus, Deus proverá de uma maneira sobrenatural. Todos vão ver a glória de Deus na sua vida, amém? Só para a gente poder orar e complementar a mensagem, você vê que Jesus, aí o Pedro vai pedir para andar sobre as águas, sim ou não? Ele anda, aí sabe o que eu tenho nisso, irmão? Se crermos, nós vamos fazer as mesmas obras. Jesus acreditava no poder de Deus, Pedro acreditou em Jesus, também andou sobre as águas. Irmão, você pode viver os mesmos milagres, só basta acreditar, só basta crer, amém, igreja? Aí Jesus foi, salva o Pedro que afundou nas águas. Aí Jesus agora entra no barco. Irmão, de coração, Jesus tinha necessidade de entrar no barco? Nenhuma, mas ele entrou por causa de quem? Dos discípulos. E qual foi? Aí se eu te pergunto, para a gente encerrar a mensagem, Jesus deu uma bronca ou deu um elogio nos discípulos? Deu uma bronca. Homens de pequena, por que duvidaste? Por que duvidaste? Eu fico imaginando, irmão, eles tinham o barco e ainda tinham o poder de Deus. Jesus não tinha nada e mesmo assim venceu só com o poder de quem? De Deus. E muitas vezes você tem o barco, irmão, só está faltando você crer no poder de Deus. Irmão, não estou dizendo que Deus ele vai te fazer andar sobre as águas, mas Deus pode fazer o teu barco mais forte. Esse que é o problema. Não navegue num barco sem o poder de Deus. E se não tiver barco, está tudo tranquilo, pelo poder de Deus você vai vencer do mesmo jeito, amém, irmão? Fala assim comigo: eu creio, a minha estrutura está num Deus poderoso. Levanta a sua mão direita assim: Senhor, obrigado por essa palavra. Meu Deus, nós não temos que confiar no barco não. Meu Deus, nenhum momento o Senhor ficou preocupado quando o barco foi embora primeiro. Ô Pai, o barco estava navegando lá na frente e o Senhor alcançou, porque meu Pai, a Bíblia mostra que aqueles que confiaram no Teu poder, Pai, nunca foram envergonhados. Nos ensina a confiar no Teu poder, nos ensina a crer mais no Teu poder, Espírito Santo, nos ensina a crer nos milagres, no sobrenatural. Oh meu Deus, nós queremos, Pai, ver não natural, mas nós queremos ver o Teu sobrenatural na nossa vida. Diga: eu creio que o sobrenatural de Deus vai agir na minha vida, ainda essa semana, em nome de Jesus. Vamos aplaudir.